Olá, pessoal! Vamos então falar sobre o sistema cardiovascular, continuar, nossa aula sobre o sistema cardiovascular. E aqui então eu estarei falando sobre a circulação fetal, sobre a transição dessa circulação fetal para a circulação neonatal, a circulação após o nascimento, e também iremos falar sobre o derivado das estruturas vasculares resultantes dessa transição. Bora lá então! No que diz respeito à circulação fetal, é importante a gente entender que ela é diferente da circulação pós-natal. Isso porque o sistema cardiovascular fetal ele vai ser planejado para suprir tanto as necessidades pré-natais, como para permitir também com que haja as modificações necessárias para estabelecer o padrão circulatório neonatal. A boa respiração do recém-nascido ela é dependente dessas mudanças circulatórias normais ao nascimento, que vão resultar então na oxigenação do sangue quando a gente tem um interrompimento daquela corrente sanguínea vinda da placenta, de modo que o sangue então ele começa a ser oxigenado, começa a ocorrer o processo de hematose nos pulmões. Os pulmões antes do nascimento, os pulmões pré-natais, eles são não funcionais, eles são ditos pulmões não funcionais ou funcionalmente inativos. Isso porque nesse período fetal é a placenta que vai ser importante nesse processo de hematose e de fornecimento de nutrientes para o bebê. Isso acontece também porque os alvéolos pulmonares, eles não são funcionais devido ao processo de colabamento desses pulmões. Esses pulmões eles são colabados, os alvéolos estão colabados devido àquilo que a gente viu na fisiologia, que a gente tem uma grande resistência. Então, a resistência é muito grande nesse sistema pulmonar, de modo que o sangue ele acabe fluindo com mais facilidade, então, para outros locais que não o pulmão, devido a essa grande resistência. Entretanto, após o nascimento, várias mudanças vão ocorrer, que a gente já vai ver essas mudanças, de modo que então esse sangue ele flua para o pulmão ele então deixa de ser esse órgão com muita resistência, passando então a fazer o processo de hematose, de fornecimento então, de nutrientes necessários para a vida. São três as estruturas que devemos saber que são muito importantes nesse processo de circulação fetal, nesse processo de circulação de transição. A gente tem o ducto venoso, o forame oval e o ducto arterial. O ducto venoso, a gente já viu essas três estruturas anteriormente, mas vamos falar então rapidamente novamente. O ducto venoso, então, ele é aquela via acessória que vai comunicar a veia umbilical com a veia cava inferior, então desviando o sangue dessa veia umbilical para a veia cava inferior, impedindo que esse sangue flua para o fígado. A gente tem um forame oval. O forame oval ele vai ser muito importante porque ele vai permitir a comunicação entre o átrio direito e o átrio esquerdo, de modo que então o sangue oxigenado flua desse átrio direito para o átrio esquerdo. E isso é muito importante também devido àquele processo que a gente viu de desenvolvimento do ventrículo direito. Só relembrando então aqui que esse forame oval, essa comunicação, permite com que o ventrículo direito se desenvolva normalmente, porque tira um pouco dessa pressão sobre esse ventrículo. Outro que a gente também viu é o ducto arterial, que é uma estrutura então que vai conectar o tronco pulmonar e a aorta, que vai virar lá depois o ligamento arterioso. Note que devido então à pressão, o sangue ele vai fluir do tronco pulmonar em direção à aorta. Então a gente já vai ver melhor essa questão da pressão, de onde o sangue vai fluir para onde, enfim. Lembre dessas três estruturas que são estruturas muito relevantes nessa circulação fetal. Para facilitar o entendimento de vocês sobre a circulação fetal, eu tentei resumir os trajetos desse sistema circulatório fetal em três partes. Então, vamos para o primeiro passo desse trajeto. O sangue fetal ele vai chegar lá da placenta através da veia umbilical. E ao se aproximar do fígado, o sangue ele vai ser desviado quase que totalmente para a veia cava inferior. O que a gente viu mesmo que vai fazer com que haja uma conexão da veia umbilical para a veia cava inferior? É o ducto venoso, a gente viu isso agora mesmo. Então, esse ducto venoso vai fazer essa comunicação, possibilitando que o sangue ele flua quase que totalmente diretamente para a veia cava inferior, da veia umbilical para a veia cava inferior. Entretanto, uma pequena parte desse sangue ainda vai conseguir fluir para o fígado. Lá na veia cava inferior, o sangue do ducto venoso ele vai se misturar com o sangue do fígado por meio das veias hepáticas. Essa é a primeira parte, então, da circulação fetal.
que se resume, então, no sangue vindo da placenta através da veia umbilical e sendo transferida quase que totalmente pelo ducto venoso para a veia cava inferior. A segunda parte, então, vai se iniciar nessa veia cava inferior. Na veia cava inferior, esse sangue ele segue para o átrio direito. Nesse ponto, a circulação ela pode seguir dois caminhos. Ela tem como primeira opção o tronco pulmonar, através do ventrículo direito, ou como segunda opção o átrio esquerdo, através do forame oval. Qual caminho você acha que o sangue vai decidir seguir? Caminho de maior resistência ou de menor resistência? Onde tem mais congestionamento ou onde tem menos congestionamento? Claro que é onde tem menos. Então, como a circulação pulmonar ela tem alta resistência, devido àquela questão do colabamento, os alvéolos colabados, o pulmão colabado, a maioria do sangue irá seguir o caminho do forame oval, que apresenta então uma resistência muito menor quando comparado então ao do pulmão. O sangue segue então da veia cava inferior para o forame oval, chegando então para o átrio esquerdo. Então, vai da veia cava inferior para o átrio direito, do átrio direito passa pelo forame oval, indo quase que em sua totalidade, então, para o átrio esquerdo. Claro que uma pequena quantidade acaba chegando ao tronco pulmonar, mas é uma quantidade bem menor. Esse sangue que a gente acabou de ver, então, vem da veia cava inferior. Mas uma curiosidade aqui, uma coisa que geralmente não falam muito, é sobre o sangue proveniente da veia cava superior. Esse sangue proveniente da veia cava superior, ele vai ser direcionado para o ventrículo direito. Ele vai ser basicamente bombeado para o tronco pulmonar. Esse sangue ele é quase que totalmente desoxigenado, né? E então ele é bombeado pelo ventrículo direito para o tronco pulmonar. Como eu falei com vocês, a gente vai acabar tendo uma porção desse sangue proveniente da veia cava inferior indo para o tronco pulmonar. Além do mais, esse sangue proveniente da veia cava superior, ela vai para o tronco pulmonar também. Então, tanto o sangue da veia cava superior como da inferior vão acabar tendo, então, essa porção indo para o tronco pulmonar. Esse sangue, ele vai ser desviado do tronco pulmonar para a aorta. Por quê? Devido àquele processo de grande resistência novamente. Então, ele vai preferir o caminho de menor resistência. Por isso que ele vai acabar indo pelo ducto arterial, porque é mais fácil, né, dele passar devido à baixa resistência. Então, o sangue ele vai percorrer esse trajeto do tronco pulmonar para a aorta por meio desse ducto arterial. Uma curiosidade que eu trouxe aqui para vocês também é que apenas 1/10 do débito ventricular direito, ou seja, da contração do ventrículo direito, todo o sangue que é ejetado por essa contração, apenas 1/10 desse sangue vai conseguir chegar ao pulmão, vai conseguir chegar aos vasos pulmonares devido àquela grande resistência do feto nesse órgão do feto. Resumindo, então, o sangue ele flui da artéria pulmonar para a aorta porque a resistência vascular pulmonar é alta e o diâmetro do ducto arterioso é tão grande quanto a aorta descendente. Isso é uma coisa que eu não fazia ideia, mas é isso aqui. O diâmetro desse ducto arterioso ele é tão grande quanto o da aorta descendente nesse período fetal. Então, novamente, para a gente não se perder, o sangue aqui, na fase 1 desse trajeto, ele vai sair da placenta pela veia umbilical e por meio desse ducto venoso, grande parte desse sangue vai chegar lá na veia cava inferior. Esse sangue da veia cava inferior, ele vai ter duas opções de trajeto, que é o tronco pulmonar e o átrio esquerdo. Grande parte desse sangue também, devido àquela alta resistência, vai passar pelo forame oval e vai chegar então ao átrio esquerdo, por causa dessa questão da alta resistência. No átrio esquerdo, esse sangue ele vai ser bombeado para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo ele vai ser bombeado para a aorta. Entretanto, a gente ainda tem isso daqui, ó. Cerca de 65% do sangue que é bombeado na aorta descendente vão passar para as artérias umbilicais e vão retornar lá para a placenta para a reoxigenação, visto que lá na placenta que a gente vai ter as trocas de gás carbônico para oxigênio, a gente vai ter esse processo de hematose.
O restante, né, os outros 35%, eles vão suprir lá as vísceras e a parte inferior do corpo, sendo direcionados depois para a veia cava inferior. Note que todo o caminho seguido pelo sangue na circulação fetal, ela visa desviar do pulmão, priorizando então essa circulação sistêmica. E tudo isso ele só é realizado devido a essas diferenças de pressões que a gente já vai entender melhor numa imagem que a gente vai ver a seguir. Trouxe essa imagem aqui, então, para a gente verificar esse trajeto dessa circulação fetal, de modo que fique mais fácil de compreender como que ocorre esse trajeto. E vamos verificar, então, por meio daquelas três fases, aqueles três passos que eu acabei de passar para vocês. Primeiro passo, então, o sangue ele vai sair da placenta, que vai ser responsável, então, por fornecer esse sangue rico em nutrientes e oxigênio. Esse sangue ele sai da placenta por meio da veia umbilical, e dessa veia umbilical, o sangue ele pode ou seguir para o fígado ou seguir para a veia cava inferior por meio de uma importante estrutura chamada ducto venoso. Olha o ducto venoso aqui. Então, ducto venoso comunicando a veia umbilical com a veia cava inferior. A maior parte do sangue vai ser desviado do fígado, então, para a veia cava inferior. Na veia cava inferior, o sangue ele pode seguir dois trajetos. Aqui, então, a gente já entra no nosso segundo passo da circulação fetal. Primeiro passo, sangue passa da placenta para a veia cava inferior, por meio aqui desse ducto venoso que vai fazer essa comunicação da veia umbilical com a veia cava inferior. Então, aqui da veia cava inferior, o sangue ele pode seguir para o átrio direito e do átrio direito ele pode seguir dois caminhos. Ou ele pode ir para o tronco pulmonar, ou ele pode ir para o átrio esquerdo por meio do forame oval, a outra estrutura muito importante aqui na nossa circulação fetal. O sangue, lembre-se sempre que na circulação fetal eles tentam evitar o sistema pulmonar. Então, grande parte desse sangue, então maior parte desse sangue, vai seguir então o caminho do forame oval. Vai passar pelo forame oval do átrio direito e chegar então ao átrio esquerdo. Entretanto, uma parte desse sangue acaba fluindo sim para o tronco pulmonar. No tronco pulmonar, o sangue que acabou chegando aqui no tronco pulmonar, a gente vai poder ter dois caminhos novamente. Esse sangue ele pode seguir em direção à aorta ou ele pode seguir em direção aos pulmões. Eita, aqui tem muita resistência, aqui é muito difícil de chegar aqui, tem muito congestionamento. Então, tronco pulmonar, o sangue desse tronco pulmonar acaba optando para a aorta, porque aqui a gente tem aquela comunicação muito importante, que é o ducto arterial. Lembrando que esse ducto arterial ele tem um diâmetro tão grande quanto o da aorta descendente. O sangue, então, que chega na aorta, ele vai ter também dois caminhos. Parte desse sangue, cerca de 65%, vai acabar voltando para as artérias umbilicais e voltando então ao processo de oxigenação, de hematose lá na placenta. Então, grande parte do sangue da aorta vai de volta para a placenta para ser reoxigenado. Entretanto, cerca de 35% do sangue acaba chegando então à circulação sistêmica para fornecer então oxigênio lá para a parte inferior do corpo do bebê. Outra coisa importante aqui é o sangue que acaba então chegando aos pulmões. Sim, uma parte do sangue tem que chegar aos pulmões para nutrir os pulmões. Então, o sangue chega lá nos pulmões e, por meio das veias pulmonares, acaba retornando ao átrio esquerdo. E do átrio esquerdo vai para o ventrículo esquerdo, a aorta, e também pode seguir aqueles dois caminhos que a gente acabou de ver, ou a circulação sistêmica, ou a artéria umbilical lá para ser reoxigenada. Então, resumindo, é isso daqui. Primeiro passo envolve então o ducto venoso, ou seja, a passagem do sangue da placenta para a veia cava inferior por meio desse ducto venoso. Segundo passo, o sangue saindo dessa veia cava inferior e indo grande em sua maior parte por meio do forame oval para o átrio esquerdo e a outra parte indo ao tronco pulmonar. Terceira parte, o sangue que saiu então tanto da veia cava inferior, como o sangue também proveniente da veia cava superior, como a gente viu anteriormente, que chega aqui no tronco pulmonar. A gente tem como a terceira parte do trajeto a maior porção desse sangue chegando então ao
ducto arterial, que comunica então esse tronco pulmonar com a aorta. Então, resumindo, são essas três partes. E daqui é o que a gente viu, né? Ou o sangue da aorta vai seguir para a circulação sistêmica, ou vai voltar para a placenta. E aquele sangue, né, que a gente viu também que passa do átrio direito para o átrio esquerdo, só lembrando aqui, é devido àquela questão de ter menor pressão aqui no átrio esquerdo. A gente tem uma pressão muito grande no átrio direito, e o sangue sempre flui da maior pressão para a menor pressão. Então, ele passa para o átrio esquerdo, e aqui do átrio esquerdo, ele vai para o ventrículo esquerdo, que vai para a aorta, que também vai poder seguir aqueles dois caminhos. Estudem bem essa imagem, que vai facilitar bastante o entendimento de vocês sobre a circulação fetal. Entendida a circulação fetal, agora é necessário entender alguns aspectos relacionados à transição para a circulação neonatal. Isso porque ao nascimento vão ocorrer alguns ajustes circulatórios, visto que a gente vai ter a interrupção da circulação do sangue fetal através da placenta e que os pulmões do bebê eles vão se expandir e começar a funcionar. Sendo assim, basicamente teremos algumas mudanças primárias e mudanças secundárias. Quanto às mudanças primárias, basicamente teremos um aumento da resistência periférica total. Isso devido ao fechamento dos vasos umbilicais. Então, com o fechamento dos vasos umbilicais, a gente terá um aumento dessa resistência periférica total. Lembra que a resistência periférica total, ela está relacionada à pressão arterial. Se eu tenho um aumento da resistência periférica total, vou ter também, consequentemente, um aumento da pressão arterial da criança. Logo, a gente terá um aumento tanto da pressão aórtica, como da pressão ventricular direita e pressão ventricular esquerda. No que diz respeito às mudanças secundárias, em virtude do aumento da circulação sanguínea, nós teremos então um aumento da pressão do átrio esquerdo quando relacionado então ao átrio direito. Lembra que na circulação fetal o átrio direito é que apresenta maior pressão do que o esquerdo, mas aqui a gente vai ter uma inversão. Então o átrio esquerdo ele começa a ter maior pressão. Isso vai ser devido a três fatores. O primeiro fator é devido à expansão dos pulmões. Lembra que os pulmões, eles apresentam grande resistência no período fetal. Isso porque são pulmões colabados, eles têm um volume muito pequeno. E por serem colabados, esses pulmões colapsados, eles vão comprimir os vasos sanguíneos pulmonares, impedindo então que o fluxo de sangue ele percorra aquele caminho com facilidade. Entretanto, com a expansão dos pulmões ao nascimento, isso vai fazer com que não haja mais essa compressão desses vasos e que diminua, então, essa resistência vascular pulmonar. Diminuindo a resistência vascular pulmonar, mais sangue chega no pulmão e mais sangue sai do pulmão. O sangue que sai do pulmão, ele vai chegar aonde? Ele vai chegar lá no átrio esquerdo. Logo, tem um aumento da pressão do átrio esquerdo. Outro fator importante é a redução no fluxo para o átrio direito, causada pela oclusão da veia umbilical. Então, a gente tem uma oclusão dessa veia umbilical e lembra que é por meio dessa veia umbilical que o sangue ele chega lá no átrio direito, ele vai passar lá dessa veia umbilical pelo ducto venoso, e do ducto venoso chega na veia cava inferior, que vai desembocar no átrio direito. Como a gente vai ter essa oclusão, esse sangue ele não vai passar então para o átrio direito. Por isso, então, a gente tem uma redução dessa pressão do átrio direito, fazendo então que a pressão do átrio esquerdo seja maior comparada à do direito. Outro fator é que a gente vai ter uma resistência aumentada para o débito ventricular esquerdo. E essa resistência aumentada para esse ventrículo esquerdo vai ser resultante também da oclusão das artérias umbilicais. Então, a gente vai ter a oclusão tanto da veia umbilical como das artérias umbilicais e o resultado vai ser a elevação, então, da pressão do átrio esquerdo. Então, essas são as mudanças, basicamente, dessa transição para a circulação neonatal. Toda mudança tem uma consequência. São consequências daquelas mudanças primárias e secundárias decorrentes, então, dessa transição da circulação fetal para a circulação neonatal? O fechamento do forame oval. Com o aumento da pressão do átrio esquerdo em relação ao átrio direito, a gente terá o fechamento abrupto da válvula que repousa sobre o forame oval, impedindo então que haja aquele fluxo retrógrado entre os átrios. Os folhetos septais eles vão se fundir nos dias seguintes,
após, então, esse fechamento abrupto. Outra consequência seria o fechamento do ducto arterioso, também consequente dessa inversão de pressão. Lembra lá que o ducto arterial, ele comunicava o tronco arterial com a artéria aorta, e ele fazia o desvio do sangue que ia para o tronco arterial, desviando esse sangue do tronco arterial para a aorta. Entretanto, esse sangue ele fluía de um local de maior pressão para o de menor pressão, que era a aorta. Mas, como a gente vai ter esse aumento da resistência periférica total, ou o aumento da resistência sistêmica, e a gente vai ter, consequentemente, um aumento da pressão aórtica, como a gente viu anteriormente. Além desse aumento da pressão aórtica, a gente tem ainda somado a isso a menor resistência pulmonar. Diminuindo a resistência pulmonar, a gente também terá menor pressão arterial pulmonar. Assim, o sangue ele passa a percorrer o caminho contrário. O ducto arterioso ele vai se fechar de modo funcional, ele vai se manter aberto por um tempo e, como a gente vai ter o fluxo contrário, ou seja, o sangue ele vai se percorrer da aorta para o tronco pulmonar, isso vai desencadear, então, o seu fechamento funcional. Por que ocorre esse fechamento funcional do ducto arterioso? E o que é esse fechamento funcional? A causa do fechamento do ducto arterioso, além, né, dessa diferença de pressão, porque a aorta agora ela tem uma pressão maior em relação ao tronco pulmonar, o fechamento desse ducto ele vai ser consequente de uma maior oxigenação do sangue que vai fluir então por esse ducto. Então, o sangue que vai fluir por esse ducto passa a ser mais oxigenado e, por consequência, esse aumento de concentração de oxigênio vai desencadear, então, uma contração da musculatura lisa do ducto. E essa contração dessa musculatura lisa, desse ducto que vai comunicar, então, essa artéria aórtica com a pulmonar, vai provocar, então, o seu colapso. Por isso que a gente fala que é um fechamento funcional do ducto arterioso, que é diferente desse fechamento do forame oval, que é basicamente, então, um fechamento devido àquela inversão do gradiente de pressão nos átrios. Há uma teoria, né, que fala que esse fechamento do ducto arterial ele parece ser mediado pela bradicinina. A bradicinina nada mais é do que uma substância liberada pelos pulmões durante a sua distensão inicial. Além do mais, essa bradicinina ela tem efeitos potentes na contração da musculatura lisa. Eles viram que a ação dessa bradicinina ela parece estar relacionada, dependente do alto teor de oxigênio no sangue aórtico, resultante então da aeração dos pulmões no nascimento. Logo, o aumento então do oxigênio então, resultante então dessa aeração dos pulmões, do funcionamento desses pulmões, vai aumentar o teor de oxigênio presente na aorta, que vai aumentar o teor de oxigênio presente nesse ducto arterioso, de modo que a gente terá, além da contração ocasionada pela maior oxigenação, uma contração, então, mediada também pela essa bradicinina, que é liberada pelos próprios pulmões na sua distensão inicial. Por fim, outra consequência relevante é o fechamento do ducto venoso. Isso porque, após o nascimento, o fluxo de sangue pela veia umbilical ele cessa. Entretanto, grande parte do sangue porta vai continuar fluindo lá pelo ducto venoso, com pequena quantidade passando pelos canais do fígado. A parede muscular do ducto venoso ele vai se contrair fortemente entre 1 a 3 horas após o nascimento e vai fechar então essa via de fluxo. Esse fechamento desse ducto venoso vai desencadear um aumento da nossa pressão venosa. E esse aumento de pressão venosa é suficiente para forçar o fluxo sanguíneo da veia pelos capilares sinusoides hepáticos. Então, esse fechamento do ducto venoso é muito importante para forçar esse sangue aqui nos capilares sinusoides. Entretanto, ainda a gente não sabe o mecanismo por trás desse fechamento desse ducto venoso. As artérias umbilicais, elas também vão se contrair após o nascimento. Elas se contraem ao nascimento, impedindo então a perda de sangue do bebê. Isso aqui é muito relevante porque uma curiosidade é que você não pode
clampear o cordão umbilical do bebê por 1 minuto na hora que ele nasce? Geralmente o cordão umbilical ele não é ligado por 1 minuto ou mais. Para quê? Para que acontece isso? Eles fazem isso de modo que o sangue ele seja transferido da placenta para o bebê. Caso você faça um clampeamento precoce desse cordão umbilical, você pode acarretar na diminuição do estoque de ferro, gerando uma anemia no bebê. Isso aqui é muito grave, né? Um quadro de anemia num bebê recém-nascido é um quadro grave. Por isso deve-se cuidar, então, com essa questão do clampeamento precoce do cordão umbilical do bebê. E deixar, né, então, o sangue fluir das veias umbilicais para o bebê, da placenta para o bebê. A mudança do padrão circulatório para o padrão adulto, ela não vai ocorrer de forma repentina. É importante saber que todas essas mudanças que a gente acabou de citar, as mudanças primárias, secundárias, essas consequências dessas mudanças, elas não vão ocorrer juntos e nem de forma repentina, mas sim, elas vão ocorrer de forma gradual, cada uma em um tempo, após horas e dias, enfim. Essas alterações, elas não ocorrem ao mesmo tempo. Outra coisa que a gente tem que saber é que durante essa fase de transição, pode haver um fluxo da direita para a esquerda através do forame oval. Ou seja, o forame oval, apesar, né, da gente ter esse fechamento abrupto da válvula, ainda assim eu posso acabar tendo essa alteração funcional dessa válvula, de modo que o sangue ele flua da esquerda para a direita. Quer dizer, da direita para a esquerda. Da mesma forma que ocorria na circulação fetal. Pode ocorrer. O fechamento dos vasos fetais e do forame oval, então, tanto o fechamento desse forame oval como dos vasos fetais, ou seja, do ducto arterioso, do ducto venoso, eles inicialmente são apenas uma alteração funcional mesmo. Por exemplo, essa alteração funcional resultante da contração pelo aumento de oxigênio, esse fechamento resultante dessa variação do gradiente de pressão. Enfim, essa alteração é funcional. Mas, mais tarde, a gente vai ter o fechamento anatômico dessas estruturas, resultante então da proliferação de tecido epitelial e tecido fibroso. É importante que a gente saiba a derivação das estruturas vasculares, ou seja, o que aquelas estruturas vasculares vão originar após o nascimento, o resultado do fechamento daqueles ductos, daqueles vasos presentes na circulação fetal. Por exemplo, o canal arterial, após o nascimento e após o seu colapso, ele vai originar o nosso ligamento arterioso. O forame oval, por sua vez, ele irá originar a nossa fossa oval após o fechamento por aquela válvula. A veia umbilical, após o seu prolapso, após ela colapsar, ela irá dar origem ao nosso ligamento redondo e falciforme. Claro, isso, né, após todas aquelas alterações, fibrose e proliferação de tecido. Então, a nossa veia umbilical, ela vai virar o nosso ligamento redondo e falciforme, presente, então, no fígado. Como a gente vê aqui, ó, nosso ligamento redondo, bem bonitinho aqui. O ducto venoso, por sua vez, irá dar origem ao nosso ligamento venoso. Aqui, ó, o ligamento venoso, também presente no fígado. Já as artérias umbilicais, elas irão originar as artérias vesicais superiores e ligamentos umbilicais mediais. Essas estruturas aqui é importante que vocês saibam identificar, saibam da onde vem a origem embriológica dessas estruturas. Então, o que é o ligamento arterioso? Nada mais é do que, então, o resquício do canal arterial. O que é a fossa oval? Ela é um resquício do forame oval, resquício embriológico do forame oval. O que é, então, esse ligamento redondo e falciforme do fígado? Também provém lá da veia umbilical. O que é esse ligamento venoso? Ele provém lá do ducto venoso, que existia lá na circulação fetal. E essas artérias vesicais superiores, esses ligamentos umbilicais mediais, são, então, resultantes, então,
resquícios dessas artérias umbilicais também presentes na circulação fetal. Então, essas estruturas é bem importante que vocês saibam certinho. Então, pessoal, o que eu tinha para falar nesse vídeo é isso. Vou fazer mais um vídeo agora para mim falar sobre as malformações e espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida podem me mandar. Então é isso aí, obrigada.